E aí pessoal, bem-vindos a mais uma live estudando Java até a vaga de estágio. Já dia 32. Mês e um dia, né? É isso. Bom, na live passada tava vendo o stack. Então vamos continuar. Não sei se eu terminei o código, mas eu acho que sim, então eu vou revelar aqui. Cara, a gente tá aqui falando de estrutura de dados, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre collections, sobre estrutura de dados, justamente pra gente ir pro próximo nível, que é começar a falar de lit code, de algoritmos. E em estrutura de dados a gente tem uma paradinha legal que você já deve ter ouvido falar, você já deve ter usado todo dia, mas você nunca entendeu como é que essa... Basicamente, pensa nessa situação. Você tá ali no X-Vídeos e de repente a sua janela fecha. O que você pode fazer para voltar ali justamente para aquele vídeo que te leva tanta alegria? O que você pode fazer? Cara, uma coisa que você pode fazer é ir no seu histórico e ver a última aba que você estava frequentando, né? O último site que você visitou. E essa ferramenta de você ir no histórico do teu navegador, ver a última coisa que você visitou, isso daí, ele usa uma estrutura de dados que a gente chama de stack, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, que a gente vai aprender como é que ele funciona. Mas, teoricamente, eu não preciso te ensinar nada, cara. Você já sabe como um navegador funciona, você já sabe como que o histórico do teu computador funciona, não sabe? Então, se a gente está visitando lá o www.google.com, esse endereço, ele vai para o topo da minha pilha, no topo da minha stack. Então, se eu for procurar no navegador, ele vai ser o último site que eu visitei. Mas e se, por acaso, depois do Google, eu visitar o www.wall, o que vai acontecer é que o wall ele vai se tornar o primeiro site na minha pilha. Ele vai se tornar o último site que eu visitei. E aí existe essa característica dessa estrutura de dados que é o stack. Porque o stack ele funciona mais ou menos com a lista que a gente já tinha feito ali, onde o próximo elemento a gente vai adicionar pelo final da lista e por aí vai. Só que a stack ela é diferente, cara. Porque a stack a gente não vai olhar lá Naruto, Sasuke e Sakura. A gente vai olhar verticalmente uma stack. Porque uma stack em português a gente chama de pilha. Só que a gente olha ela na vertical. Então, teoricamente, a stack ela é só uma lista que a gente olha na vertical. E a gente trabalha com ela também na vertical. Então, teoricamente, não vai ser Naruto, Sasuke e Sakura que a gente vai trabalhar com a importância, com a ordem de importância. Vai ser, sim, Sakura, Sasuke e Naruto. E a pilha, ela tem essa característica de que o último elemento que eu coloquei lá, que no caso foi a Sakura, ele vai se tornar o primeiro elemento da minha pilha. Do mesmo jeito que se a gente tem uma montanha de roupa e a gente joga outra roupa por cima, pra gente chegar nas roupas de baixo, a gente tem que mover tudo que tá em cima dela. E funciona mais ou menos assim como a gente vinha fazendo. Só que a gente vai dar importância para Sakura, Sasuke e Naruto. E se eu adicionar, por exemplo, o Kakashi nessa parada? O Kakashi vai lá pro final da lista, lá depois do Naruto. O Kakashi, ele vai pro topo da minha lista, ele vai para cima da Sakura. O Kakashi vem antes da Sakura, porque uma característica do stack, dessa estrutura de dados, é que o último elemento que entrou, ele vai ser o primeiro elemento que tem que sair. Então, do mesmo jeito que o seu navegador funciona assim, se eu estou visitando um site, ele vai se tornar o topo, mas se eu visitar o outro, ele vai para o topo, a gente vai trabalhar do mesmo jeito com os stacks aqui no nosso código. Então, vamos inicializar aqui e vamos ver como é que a gente vai fazer um stack aqui. No caso de arrays, como é que a gente fazia um array? Cara, em array, a gente fazia assim, ó. Para arrays, a gente passava o tipo do nosso array, a gente passava aqui também, abria e fechava as chaves, e passava aqui um nome para o array, que podia ser Ninjas Array. Ninjas Array, que seria igual a uma nova instância. E aí eu passaria aqui o tamanho do meu array. Perfeito. E para listas, como é que funciona para listas? Listas, como é que a gente trabalhava com lista? Lista, a gente chamava aqui a biblioteca de listas. A gente passava aqui o tipo que a gente queria, que no caso poderia ser um string, ou poderia ser um tipo genérico. Eu posso trabalhar com isso. E a gente passaria aqui, por exemplo, Ninjas List. Ninjas Lista, ou List, vou botar List, que vai ser igual a uma nova instância do Array List. E a gente trabalharia assim. Mas, e no caso, e o stack? Como é que a gente trabalha com o stack? O stack, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai usar a palavrinha reservada stack.
E do mesmo jeito da lista, a gente vai passar esses diamantezinhos e a gente vai passar o tipo do nosso stack. E também depois seguido do nome do nosso stack, que no caso vai ser Ninja Stack. Isso vai ser igual a uma nova instância de um stack. Então, a gente tem aqui 3 estruturas de dados que a gente estava seguindo, que a gente já aprendeu aqui. A primeira foi o array, a segunda foi a lista e o terceiro tá sendo o stack. E do mesmo jeito, qual é a diferença? Os arrays, eles são estáticos e têm referência de memória. E tem referência de memória prévia, o que significa que a gente tem que dizer quanto espaço em memória a gente quer separar para aquele array. Então eles são estáticos e a gente não pode simplesmente botar mais um elemento ali. A gente tem que vir manualmente separar um elemento, um espaço em memória. As listas, não. As listas, elas têm a característica de serem dinâmicas. Listas, são dinâmicas. São dinâmicas e tamanho aumenta e diminui conforme precisa. O tamanho vai aumentar e diminuir conforme a gente precisa. Fora que as listas, elas já vêm embutidas ali muita coisa que a gente traz direto do Java. Ela é uma biblioteca que traz muitas coisas. E a gente já teve uma aula sobre listas e a gente vai voltar a falar sobre elas. E as stacks, ela tem a característica de o último elemento que entrou é obrigatoriamente o primeiro a sair. Então, o último elemento que entrou vai ter que ser obrigatoriamente o primeiro elemento a sair. E quando a gente está trabalhando com stack, a gente tem 4 principais métodos que a gente trabalha com stack. E quais são esses métodos? Cara, quando a gente quer, por exemplo, vamos ver nos arrays. Os arrays, quando a gente queria adicionar um elemento no array, a gente chegava aqui, array 1, por exemplo, e passava aqui Naruto Uzumaki, na posição do index 1. No caso, eu vou botar aqui index 0. Na posição do index 0. E para a lista, como é que a gente fazia isso? Do mesmo jeito, a gente acessava aqui o nome da nossa lista, Ninja Lista, só que a gente adicionava o método add. E aqui a gente passava o Naruto Uzumaki. E o stack, como é que a gente faz? O stack, a gente trabalha bem parecido com a lista, só que os stacks, eles têm métodos próprios. E são 4 principais. O primeiro método que você tem que saber é o push. Então, quando você quiser adicionar um elemento à lista, você coloca o método push. Então, se eu quiser adicionar o Kakashi, por exemplo, eu adicionaria lá ninjasstack.push e adicionaria o Kakashi. E outro método que a gente também tem é o para tirar, que é o método. E o segundo método é o método pop, que do mesmo jeito do método push, ele vai trabalhar só que tirando o elemento da nossa lista. Só que lembra, a lista, ela por ser na vertical, quando eu der o pop, ele automaticamente vai tirar o elemento que está no topo da nossa lista. Então, se a gente tinha uma lista lá de Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, o último elemento que foi adicionado na minha lista foi o Kakashi. Então, o Kakashi vai sair. E outro método que a gente também tem, que a gente vai estudar nessa aula, é o método de pick. E o método de pick é basicamente o método de olhar. Para a gente olhar e perguntar para o Java, e o Java responder para a gente qual é o próximo elemento do topo da nossa lista. A gente não vai fazer alteração nenhuma, a gente só vai perguntar e ele vai devolver pra gente qual é o elemento que está no topo da nossa lista. Então eu uso o método, e se eu fosse usar o método de pick agora, a gente veria que a Sakura é o próximo elemento do topo da minha lista. Belezinha? Então pick serve para isso. E a gente tem o quarto e último método que a gente usa, que é o método de size, que vai dizer o tamanho, a quantidade ali de elementos que a gente tem na nossa pilha, na nossa stack. Mas vamos deixar de falação e vamos botar a mão na prática aqui para a gente ver como que funciona cada um desses elementos. Bom, eu estou trabalhando aqui, eu já inicializei aqui a minha stack, botei que vai ser do tipo string, então ela vai levar palavras. Eu chamei a minha stack de Ninja Stack e eu posso agora adicionar. Para adicionar, a gente usa qual dos elementos lá? A gente usa o elemento de add, o método add. E aqui dentro a gente passaria aqui, por exemplo, o Naruto Uzumaki. Perfeito, Naruto Uzumaki. E a gente pode simplesmente printar isso daqui pra gente. Vamos botar aqui, ó, em vez de botar, eu vou botar aqui minha stack atual. Minha stack atual. Vamos dar um run. E minha stack atual só tem o Naruto Uzumaki. Mas e se eu adicionar outro elemento aqui, por exemplo, ninja stack.push, e eu adicionar aqui, por exemplo, o Sasuke. Vamos lá. Item Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha.
Só que, vamos dar um run na aplicação, o que vai acontecer? Ele ainda continua com o Naruto, porque ele está printando antes de eu adicionar o elemento. Então, se a gente puxar isso daqui para baixo, aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele botou Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha. Então, só para terminar aqui, a gente vai colocar agora a Sakura Haruno. Sakura Haruno, perfeito. E agora eu tenho 3 elementos na minha stack. Só que, diferente de uma lista, a stack a gente vê e trabalha com ela na vertical. Então seria a ordem de prioridade, a ordem para a gente trabalhar com ela seria Sakura, Sasuke, Naruto. A gente veria tudo isso na vertical. O que só significa que se eu chegar agora e botar aqui um ninja stack.pop, o que eu vou precisar? Eu não vou precisar passar elemento nenhum, porque ele vai dar um pop, que é o tirar o último elemento do topo da minha pilha. Então lembra, uma característica dos stack é que o último elemento que foi colocado lá, que no caso é a Sakura, vai ter que ser o primeiro a sair. E se eu copiar isso daqui agora, minha stack atual, atualizada, minha stack, eu boto aqui, minha stack atualizada com pop. Vamos dar um run na aplicação e minha stack atual, Naruto, Sasuke, Sakura. Agora minha stack atualizada com pop, Naruto e Sasuke. E assim eu trabalho com pop. Se eu desse um outro pop aqui, ele vai tirar agora o Sasuke. E o Naruto vai se tornar o topo da lista. Se eu desse um pop de novo, aí realmente acabaria. E se eu quisesse, por exemplo, ver qual é o próximo elemento do topo? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui, eu posso copiar isso daqui. E aí a gente vai ter que usar o próximo método do stack, que é o pick. Então eu vou botar aqui, em vez de com pop, eu vou botar aqui min stack com o próximo elemento do topo. Só que como eu faço o pick? Eu posso colocar o pick aqui no meu sort. Eu boto ninja stack, ponto. Eu chego no pick. E aí ele vai me dar qual é o próximo elemento do meu topo. No caso, a minha lista só está ali com agora o Sasuke e o Naruto, sendo que o Sasuke está em cima do Naruto. Então ele vai devolver para mim o nome do Sasuke, provavelmente Sasuke Uchiha, que é o elemento do topo. Perfeito. E a gente também pode ver agora também, da mesma maneira, o tamanho da minha stack. Tamanho da stack. Vamos ver o tamanho da stack. A gente pode chegar aqui agora e botar, qual é o nome? Ninja. A gente pode chegar aqui e colocar ninja stack.size. Vamos ver. Opa. Ninja stack, size e vamos ver o que vai acontecer. Tamanho da stack, 2. Ele só tem 2 elementos. Aqui eu preciso dar um espaço. Ele tem 2 elementos. Eu posso até colocar aqui para ficar visualmente melhor. Aqui, elementos. Ponto. Vamos ver. Tamanho da stack, 2 elementos. E o que aconteceria se talvez eu chegasse aqui e tivesse colocado aqui, por exemplo, outras coisas? Eu poderia chegar aqui, colocar a Hinata, Hyuga e o Kakashi Hatake. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, agora eu teria com 4 elementos. E se eu desse um run aqui para ver de novo qual é o tamanho, cadê? Minha stack atualizada, não. Minha stack atual. Se eu pedisse aqui minha stack atual, vamos ver o que aconteceria. Eu conseguiria aqui, minha stack atual é Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Hinata Hyuga. E assim a gente trabalha com stack. O último elemento a entrar vai ter que ser o primeiro elemento a sair. E a gente tem os 4 principais métodos que são o push, para colocar coisas ali dentro da nossa stack, o pop, para tirar coisas da nossa stack, o pick, para olhar e ver o que está no topo da nossa stack, e também o size, que a gente trabalha com o número de elementos que a gente tem na nossa pilha, na nossa stack. E essa é uma estrutura de dados muito utilizadas, por exemplo, em coisas como um histórico do navegador, por exemplo, entendeu? Operações bancárias que podem ser revertidas são trabalhadas com essa estrutura de dados. É uma estrutura de dados interessante da gente saber. Não é nada que vai mudar a tua vida, mas é bem interessante a gente saber porque algumas questões do LeetCode trabalham com essa estrutura de dados aqui, que é o stack, que é a pilha. E então é ótimo para você saber. Se você ficou com alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários a tua dúvida. Dá essa aula aqui como concluída. Recolhe os pontos de XP para a tua área de membros. A gente se vê numa próxima aula, continuando ainda falando sobre estruturas de dados. Então, te vejo lá e tchau!
Hey, what's going on everybody? It's your bro, hope you're doing well. In this video I'm going to explain the stack data structure, so sit back, relax, and enjoy the show. If you wouldn't mind, please like, comment, and subscribe. One like equals one prayer for the YouTube algorithm. Alright everybody, stacks. A stack is a LIFO data structure. LIFO is an acronym for last in, first out. This allows us to store objects into a sort of vertical tower, like a stack of books or a stack of CDs. We use the push method to add objects to the top of the stack, and the pop method to remove objects from the top. So here's a real-life example of us creating a stack data structure. After declaring our stack, we can add objects to our stack. The objects that we'll be adding are various video games. To add an object to our stack, we use the push method, like we're pushing something onto our stack. So let's push Minecraft onto the bottom of our stack. And then next we'll add Skyrim, then maybe some Doom, then Borderlands, and then Final Fantasy VII. So this is a LIFO data structure, last in, first out. To access objects on the bottom of our stack, we first need to pop or remove objects from the top of our stack. If I need to access Minecraft on the bottom, I don't want to pull this from the bottom because everything on the top is going to fall, right? So that's kind of the concept. So in order to access Minecraft on the bottom, I need to pop or remove objects from the top in order to access objects on the bottom. So in order to access Minecraft, I need to remove all the games on the top of my stack. So that's kind of the point of a stack data structure. Now let's create a stack. The language you use really doesn't matter for the most part. You can implement a stack in Java, Python, C++, C#. The language really doesn't matter. However, the syntax might be slightly different. I just so happen to be using Java, so I'll stick with that.
Now, to push objects onto our stack, we first need to declare our stack and instantiate it. So let's do that. Stack, then we will list the data type of the objects that we will be adding to our stack. Luckily, strings are a type of object, and they're fairly simple, so we will create a stack that can store strings, the names of video games. And I will name the stack stack to keep it simple. Stack equals new stack. And I will list the data type and then add a constructor. Okay, so we now have a stack data structure. Now with stacks, they have 5 unique methods. Let's take a look. Now with stacks, we can push an item onto the top of our stack. We can pop an item from the top of the stack. We can peek at the item at the top of the stack. We can check to see if our stack is empty, and we can search our stack for an item. So those are 5 unique methods available to stacks. Let's first check to see if our stack is empty. So let's use system.out.println stack.empty method. And currently our stack is empty. That is true, but that'll change soon. So let's push some games onto the top of our stack. So we type the name of our stack, and use the push method, then pass in our object. So we will pass in a string, the name of a video game. Let's add Minecraft first. Then let's add Skyrim. Then Doom. You can pick your own games if you want, I don't care. Then Borderlands. And then Final Fantasy VII. FFVII. Okay, let's check to see if our stack is empty now. So let's move this line of code to the bottom. And run it. So our stack is no longer empty. This returns false. So with the stack, we can at least take a look at the items within the stack without removing them. So let's use system.out.println and I will print my stack. So this will print all of the objects within my stack, beginning with Minecraft, then Skyrim, Doom, Borderlands, and Final Fantasy VII. However, by printing our stack, we're not removing items from the stack, so that's completely fine. So this time, let's pop the topmost item from our stack by using the pop method, stack.pop. And we don't need to list an object, because pop will always remove the topmost object from our stack. So now Final Fantasy will be missing from the top of our stack. So if I was to repeat this again, well then this will remove Borderlands, and then Doom, then Skyrim, and then lastly, Minecraft. Then if you pop again, this is what happens. An exception, empty stack exception, so that's something to keep in mind. Now, when you pop the topmost object from a stack, this will actually return that object. If you need the object from the top of the stack, you can pop it and then assign it to something. So let's say string my fave game equals stack.pop, and then I will print my fave game, and this will print Final Fantasy VII, and it should be missing from the top of my stack if I was to print my stack. So Final Fantasy VII is no longer in my stack because I popped it, then assigned it to the string variable of my favorite game. So in order to take the topmost object from a stack, you use pop and then assign it to something. If you ever need to take a look at what the topmost object is within your stack, you do not want to use pop because that will remove it. You can instead use the peek method of stacks. So what I'll do is system.out.println stack.peek, and then immediately follow this with printing my stack. So let's run this. So the topmost item within my stack after using the peek method is Final Fantasy VII. Then after printing my stack, Final Fantasy VII is still at the top of my stack. So if you ever need to take a look at the object that is at the top of the stack without removing it, you can simply use the peek method. If you need to search for an object within the stack, you can use the search method. Let's print stack.search, and we pass in our object as an argument. So the very first item in a stack will have a position of 1. You would think it's 0, but it's actually 1. Now let's find Borderlands. That will be in position 2 from the top. Then Doom would be, of course, 3. Skyrim is 4. Then Minecraft is 5.
So if you search for an item that is not within the stack, like Fallout 76, well then this will return -1. If search does not find this object within your stack, it will return -1. So with stacks, we can actually run out of memory. So let's add like 1 billion copies of Fallout 76. We find Bethesda's warehouse of unsold Fallout 76 games. So we'll create a stack of 1 billion copies of Fallout 76. We can do this using a for loop. Int I equals 0, as long as I is less than like 1 billion. That's probably close enough. Increment I, then we will push a copy of Fallout 76 to our stack. So stack.push Fallout 76. And this is what happens. A few moments later. So we will run into an out of memory error due to the Java heap space. So it is possible to run out of memory when adding objects to our stack. Now this is an interesting feature that may or may not happen to you if you add 1 billion copies of Skyrim onto a stack. Damn it, Todd Howard, you did it again! Now, what are some uses of stacks? Here's a few examples. One, we can use them in undo, redo features in text editors, like when we go to edit, then undo typing, or redo typing. We can move back or forward through browser history by hitting the back or forward button in the top left corner of most web browsers. We can implement them in backtracking algorithms if we need to navigate a maze or search through file directories. And another is that we use them when calling functions. Whenever we call a function, we add what is known as a frame to the call stack, but I'll probably save this topic for another video. So in conclusion, everybody, a stack is a LIFO data structure. Last in, first out. It stores objects into a sort of vertical tower, a stack of objects. You use the push method to add objects to the top, and the pop method to remove objects from the top. So those are stack data structures. In the next video, we'll be covering queues, which work a little bit different. So if you can, give this video a thumbs up and drop a random comment down below. But yeah, that is a stack data structure in, well, computer science. Hey you, yeah, I'm talking to you. If you learned something new, then help me, help. Consider that some line of your code is calling method M1. In the stack, a frame will be created from method M1. The variable x in M1 will also be created in a frame for M1 in the stack. M1 is calling method M2. In the stack, a new frame will be created for M2 on top of the frame M1. Variable b and c will also be created in the frame M2 in the stack. Say method M2 is calling method M3. Again, a frame M3 is created on the top of the stack. M3 is creating an object for a class account, which has two instance variables, p and q. The new operator will create an object in a heap. The reference variable ref will be created in a stack. The assignment operator will make a reference variable to point to the object in the heap. Once the method has completed its execution, the flow of control will go back to the calling method, which in this case is M2. The stack from method M3 will be flushed out. Since the reference variable will no longer be pointing to the object in the heap, it will be eligible for garbage collection. Once M2 has completed its execution, it will be popped out of the stack, and all its variables will be flushed, and it will no longer be available for use. Likewise for method M1. Eventually,
the flow of control will return to the start point of the program, which usually is the main method. Lambdas are one of the coolest elements of the Legal, legal. A primeira. Vou dar uma olhada no arquivo da câmera nessa aula. Vou regravar ela mais pra frente, me desculpe. Um abacaxi milenar. O nome do meu array. Ah, legal. Array list versus array versus stack, um resumão de tudo que vimos. Beleza, vou ver essa aula amanhã. Beleza, vou terminar a live aqui, pessoal. Valeu pra quem veio e pra quem não veio também. Quero dar usando 28. Bastante.
Beleza. Falou, até a próxima live.